está presente, Ele está aqui, mas Ele está aí, na sua vida, no seu coração. Então nós queremos, nesta manhã, trazer uma mensagem de alegria e dizer para os irmãos que as razões da angústia, da tristeza, deve ser substituída pelas ações de graças. Mesmo em face das grandes tribulações e lutas que estamos vivendo, nós precisamos nos centrar naquele que é a razão da nossa alegria, a razão do nosso contentamento, a razão da nossa felicidade. Eu vou falar um pouquinho sobre felicidade e atitude que pode levar você a ser feliz. Abra sua Bíblia lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 5. Nós estamos trabalhando esse mês sobre o Reino de Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra sobre atitudes que são coerentes com o Reino de Deus e que nos leva à felicidade. Mateus 5, versículo de 1 a 12. Nós vamos ler de forma unânime, em uníssono, todos nós, tanto os irmãos que estão presentes aqui no templo, como aqueles irmãos que estão em casa. Eu vos convido a também estar conosco, agora com a Bíblia aberta. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e a gente vai ler de forma unânime, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos nós? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Pai, nós entregamos o nosso coração diante da Tua presença, para que o Senhor possa alcançá-lo nesta oportunidade. Vem falar, Senhor, conosco. Vem abrir o nosso entendimento nesta manhã, para que entendamos as maravilhas da Tua lei e saímos daqui edificados, alegres, com algo extraordinário da Tua palavra no nosso coração. Fala conosco. Nós te pedimos assim, pela Tua graça e misericórdia, e no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é importantíssimo que tenhamos a consciência real que estamos no reino de Deus. O reino de Deus está aqui e o reino de Deus está aí no seu coração. Então essa verdade tem que estar expressa nas nossas atitudes do cotidiano. Eu sempre quero trazer a palavra à vivência cotidiana, a nossa vida prática diária,
nas atitudes, nas conversas, nos relacionamentos, nos trabalhos, tudo que somos e fazemos, precisamos ter consciência de que estamos agindo perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está conosco. Como diz Sproul, não se pode sair da sua presença. Ele está presente. Sendo a nossa atitude boa, ou sendo a nossa atitude ruim, Ele está presente. E como somos súditos do reino, você e eu estamos vivendo perante a face de Deus. É o Corondel, que tem se defendido, os teólogos têm trabalhado esta verdade, e o Sproul diz que vida cristã é Corondel, você não se afasta, você não está longe. Então, para que nós tenhamos uma consciência real de que estamos perante, porque às vezes a gente acha que Deus está distante, a nossa atitude às vezes é deísta. Deus fez todas as coisas, mas Ele não está assim tão perto. Mas quando lemos o Salmo 139, a gente descobre uma verdade que diz Davi: para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir. Seja onde você estiver, como diz o Salmo 139, depois vocês observam lá o Salmo 139, que ele fala exatamente sobre essa verdade. Então, diante disso, nós temos que também analisar, fazer uma análise das nossas atitudes, porque estamos perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu gosto muito de assistir aqueles filmes de épocas, de reinados, e tem algumas séries muito boas, que a gente sabe como era que vivia. É claro que os reis antigamente, eles estavam buscando o conhecer o povo, não através da sua presença lá. Raramente os reis iam lá, ficavam presentes entre o povo. Mas ele tinha aqueles que informavam, que estavam lá e sabiam como é que estava o povo e vinham e colocavam o rei a par, e assim ele ia tendo o conhecimento. Mas diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é necessário isso. Ele tem os seus anjos, mas ele não precisa que alguém traga, porque ele é onisciente e onipresente. Então, essas atitudes precisam estar coerentes com a realidade do reino. E eu, nesta manhã, eu gostaria de abordar esse assunto, pensando nas bem-aventuranças. A gente conhece como bem-aventurança. Então, a gente não pode esquecer, de seja aqui no templo, ou seja na sua vida ordinária, cotidiana, você está servindo ao Rei dos Reis. Você está vivendo no reino do Rei Jesus, no reino dos céus, no reino de Deus, como se expressa as Escrituras Sagradas. E Jesus veio exatamente nos últimos dias, para trazer a verdade mais nítida, mais real, de um reino que é presente, que é real, que é aqui e agora, mas também que é escatológico, que vai acontecer quando ele vier buscar a sua igreja, o seu povo, e estabelecer um reino eterno de paz e de tranquilidade, onde não haverá, Satanás estará preso, estará no lago que arde com fogo e enxofre, não haverá pecado, a morte não existirá. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que viver em meio a toda essa adversidade, a esses contratempos que vêm contra aqueles que querem viver o reino de Deus, mas prosseguir feliz. Então não há incoerência quando Jesus fala sobre essa verdade do feliz. O feliz aqui e agora e o feliz para a eternidade. Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é esta perspectiva, esta deve ser a nossa visão
Eu estou aqui agora, mas estou no reino. Amém? Amém, irmãos? Temos que ter consciência dessa verdade. Eu estou aqui agora, mas estou no reino. Eu estou reinando em vida com o Senhor. Esta é a verdade que tem que estar no nosso coração. Por isso, nós precisamos ter atitudes. Jesus, no início do seu ministério, concede aos seus ouvintes as diretrizes do reino dos céus, sobre as atitudes coerentes com o reino. Não são mais as atitudes que você tinha antes, no velho homem, ou no mundo coerente com a realidade deste século. Porque Paulo está dizendo e orienta a gente lá em capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis com este século. O modo agora é outro. A maneira, a atitude é outra. Tanto dentro da nossa casa, no relacionamento pais e filhos, filhos e pais, esposo e esposa, irmãos e irmãs, no trabalho, patrão e empregado, nas atitudes dos amigos do nosso cotidiano, a gente precisa ter a atitude do reino. E é sobre estas atitudes que eu quero falar. Interessante que este é o modo de ser feliz, ser bem-aventurado. Mas eu posso ser feliz aqui na terra? Pode. Porque geralmente a gente pensa na felicidade em algo que a gente possui abundantemente, que a gente conquista. A felicidade terrena é baseada no dinheiro, é baseada naquilo que você pode conquistar em relação a bens materiais. Mas a verdadeira felicidade, ela sobrepuja isso. Sobrepuja a nossa vida cotidiana, o nosso viver diário. Ou o que amilharemos em recursos para a vida aqui. Porque viemos para essa terra e a gente vai sair daqui. Não tem jeito. Ainda que você diga assim, olha, eu tenho muito dinheiro lá no banco, e eu gostaria de fazer uma coisa aqui com a família. Quando eu morrer, vocês botam todo o dinheiro, a minha riqueza toda aqui dentro do caixão, porque aí eu digo, aí o coveiro pode ir lá e pegar. Não é isso? Então nós temos que ter esta consciência plena de que o nosso tesouro não é terreno. O nosso tesouro é eterno. É dos céus, não é aqui da terra. Então temos que ter essa verdade no nosso coração. Bem-aventurado significa supremamente abençoado. É a primeira verdade. Supremamente abençoado. O abençoado, mais do que tudo vir a ser e acontecer aqui na terra. O afortunado, bem de vida. É claro que isso não se confunde com o bem de vida que muitos afora estão dizendo e estão correndo atrás. Eu vou me tornar, e diz o pai, eu vou me tornar o bem de vida quando o meu filho se formar, ele tiver uma posição elevada aí, ou se formar como uma engenharia, ou aí vai citando os cursos, né, que ele tem que fazer, e muita gente está correndo atrás disso, mas isso não nos leva a ser afortunados, a sermos bem-aventurados. É claro que é bom que seu filho tenha uma colocação boa, quem sabe engenharia, medicina, mas outro curso também de professora, muito abençoado, né, Érica? Fica feliz, e outros professores que tem aqui. Então hoje é o dia dos adolescentes, e eu quero parabenizar os adolescentes também pelo seu dia, e que você vai correr atrás, já está pensando, tem menino aí que está extremamente nervoso, o que é que eu vou escolher? E o pai diz, tem que ser medicina, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser engenheiro. Mas é difícil dizer, tem que ser pastor. Pastor não é afortunado.
Então, às vezes, fica nessa situação. Não, por favor, o seminarista aí, fique tranquilo, porque você vai ter uma riqueza, uma fortuna grandiosa no céu. Então, se aquiete o coração, né? Mas é isso, supremamente abençoado, bem de vida, porque a nossa descrição de bem de vida é dinheiro no banco, é bens aqui na terra, mas ser bem de vida na perspectiva do reino é totalmente diferente. E eu gostaria de trazer esta verdade, as atitudes que nos tornam bem de vida no reino. Isto fala do bom relacionamento para com Deus e também para com os homens. A primeira atitude coerente com o reino é humildade. O texto declara, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagine, tem riqueza maior do que essa, possuir o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Mas eles precisam ser humildes de espírito. Ou seja, os destituídos de espiritualidade, pobres espiritualmente, pessoas humildes e devotas, mas que têm uma vontade imensa de ser espiritualmente abençoado, de ser cheio da graça de Deus, da bênção do Senhor. Pode ser aqueles que têm riquezas materiais, posição e honra. Isso numa perspectiva humana, os que são colocados, os que não são colocados para trás. Mas aqui é diferente, é aqueles que são escanteados, ou sem valor para esta sociedade mundana e maligna. Sem valor para essa sociedade mundana e maligna, que te rejeita, que deixa você fora, os desprezados. Aqui se refere muito mais aos destituídos de virtudes cristãs e de riquezas eternas. Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, que estão desprovidos da realidade de Deus, mas têm uma sede profunda no coração de ter essa riqueza. E o texto diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles consideram isso, eu não sou rico, eles não estão com o coração voltado para as riquezas humanas, mas eles estão numa perspectiva espiritual, esperando ser abençoados por Deus. Então eles correm para quem? Para Jesus Cristo. E eles encontram o reino de Deus, porque deles são reinos dos céus. Sim, queridos, todos nós, pobres, que nos consideramos pobres de espírito. Eu não tenho espiritualidade em mim mesmo. Eu estou destituído da glória de Deus, afastado de Deus. Mas agora eu creio que Jesus conquistou a bênção para a minha vida. E eu recebo esta bênção. E o Senhor me reabilita para ser espiritualmente abençoado. Não é materialmente abençoado. Não é que eu despreze a riqueza. É claro que a palavra diz que o problema não é você ter dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. Essa é uma situação que a Bíblia traz. Porque o dinheiro é de muita valia. Mas os pobres aqui são aqueles que são carentes. Eles agora são enriquecidos pela vinda do Messias, porque Jesus está presente na vida deles, reinando eternamente. Porque não só é o reino agora, aqui e agora, mas um reino para a eternidade. Por isso, lá em Salmo 116, diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos, porque eles são transferidos para estar plenamente na presença do Senhor.
que agora são enriquecidos pela vinda do Messias, aqueles que são faltos, privados de espiritualidade, mas eles serão fartos pela presença do Senhor. A narrativa de João capítulo 11, aliás, de João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, está expresso assim, veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam deles o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. São estes pobres de espíritos que correram à presença do Senhor e Deus os fez filhos. Agora eles pertencem ao reino do Rei Jesus. Nós sabemos que os ricos desprezaram Jesus, mas os pobres e sedentos, espiritualmente, foram fartos. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira atitude que diz respeito à humildade, o reconhecimento que são pobres e humildes de espírito. A segunda atitude é coerente com a compaixão. Eles se compadecem. O texto diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem muita gente que não consegue chorar. Eu tive uma experiência interessante de uma pessoa que a gente estava aconselhando, e ela disse, olha, faz muito tempo que eu não consigo chorar. Amados, chorar é algo extraordinário. Chorar traz alívio à alma. Mas tem gente que não consegue chorar. E aquela pessoa, pela primeira vez, durante um período de tempo sem chorar, ela conseguiu chorar. Relaxou, chorou. Aí tem aquele ditado, quem chora lava a alma. Aí lavou a alma, sentiu leve. O choro é uma bênção. Por isso o texto está dizendo, felizes, afortunados são os que choram. Mas chorar, lamentar, sentir culpa também. O texto quer significar isso. Choram e lamentam por sua condição pecaminosa, pela sua culpa, que reconhece que são pecadores. E agora, diante do Deus Todo-Poderoso, conscientes dessa verdade, eles choram. Eles dizem, Senhor, tem misericórdia de mim. Sim, amados, nós precisamos aprender a chorar. A gente não tem chorado pelos nossos pecados. Botar a boca no pó, Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador. Senhor, eu tenho feito isso errado, diante da Tua presença. Eu achei interessante que o Senhor falando ao povo de Israel, um povo rebelde, Ele declarou em Isaías, conforme Isaías 57:15, está escrito lá, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Geralmente, quando nós estamos contrito e abatido de espírito, nós choramos na presença do Senhor. Não há coisa melhor, mais abençoada. Na carta de Tiago, nós achamos a seguinte recomendação do apóstolo Tiago. Tiago capítulo 4, 8 e 9. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Então, perante a face de Deus, o choro, o lamento, que leva ao arrependimento. É esse choro que está falando aqui. Você se lamenta pela sua miséria, pelo seu pecado, e consciente de que Deus está presente, Deus é real, Ele está pessoal, Ele está aqui. E eu estou fazendo o que não convém na sua presença. Então, só uma saída: chorar. Às vezes a criança
faz algo errado e é preciso levar umas... Hoje não pode mais, né? A lei diz não vai bater nos meninos. Para eles chorar, né? Eles choram. A lei está dizendo não pode. Mas, queridos, a disciplina se faz necessária para que haja um acordar da realidade da situação e chorar diante da presença do poderoso. Choram pelas almas também. Não somente choram por si mesmos, pelos seus pecados, pela sua necessidade, por se sentirem inteiramente imundos diante da presença do Senhor e confessam os seus pecados, se arrependem na presença do Senhor, mas eles choram também por aqueles que estão perdidos, para interceder por eles, para clamar. Quando foi que você intercedeu por alguém? É muito importante isso. Você já recebeu a bênção, já está no reino. Então é preciso que haja essa consciência de que muita gente está caminhando para o inferno. E que você pode ser o instrumento nas mãos de Deus para salvar, para trazer essa pessoa de volta ao caminho do Senhor. Então, é bom chorar. Às vezes eu chamo, quando alguém vai no gabinete, vamos ajoelhar aqui, chorar. A gente chora junto. Chorai com os que choram, né? A gente precisa aprender esta prática, esta atitude. Lucas 19 fala sobre Jesus, que ele chorou. Versículo 41 e 42 do capítulo 19 de Lucas diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Então Jesus chorou diante de Jerusalém, porque não conseguia vê-lo como o Messias, aquele que veio para resgatar e salvar os perdidos. Lamento diante do Senhor, em oração pelas almas perdidas, choram pedindo a sua salvação diante de Deus. Estes são os dois aspectos dos que choram, e Deus está interessado em que nós abramos o nosso coração em pranto, às vezes, pela cidade de Souza, na sua rua, chorar pela rua, pela família. Amados, isto é extraordinário. Deus vai fazer grandes coisas quando a igreja chorar. O Senhor muda a situação da cidade, o Senhor detém a criminalidade, o Senhor acaba com aqueles que estão se enveredando pelo submundo do crime, das drogas, da prostituição. Chorar por uma cidade, chorar por alguém, por uma família. Sim, queridos, nós precisamos aprender, ter esta atitude, porque o reino chegou e está presente. Mas tem gente que está andando à margem do reino e precisam ser abençoados. Mas vamos adiante, né? Porque senão não vai dar tempo. Agora que eu estou fazendo na terceira bem-aventurança, a terceira atitude coerente com a mansidão. Interessante, o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A Bíblia de Strong diz: os leves, os gentis. Às vezes a gente é mais grosseiro. Grosseria é muito fácil, porque o velho homem está ajudando, e Satanás também. Mas nós temos que nos lembrar que é um apelo do Espírito no coração para que a gente seja gentil, para que a gente seja leve, seja manso. Eles não estão carregados de ira, de raiz de amargura. A raiz da amargura, ela é formada por causa da falta de perdão. E a raiz da amargura, sempre, quando ela se projeta na nossa vida, na nossa alma, o texto diz, a palavra de Deus diz em Hebreus 12, que ela contamina os outros, que ela nos incomoda,
e contamina os outros. Então, é preciso que a gente trabalhe no coração a raiz de amargura, né? A gente que é carregado de amargura tem exatamente um coração duro, não trata as pessoas com brandura. Aqueles que, esses mansos estabelecem a paz onde há guerra, onde há dificuldade. A recompensa é que eles herdarão a terra, porque as pessoas estão ou se achegam àqueles que são mansos. Uma pessoa iracunda afasta as outras. Às vezes ele faz por imposição, você tem que vir aqui e ficar comigo, porque senão eu vou jogar a minha ira em cima de você. Então muitos estão subjugados a um iracundo, mas o manso, ele recolhe, ele recebe as pessoas pela sua atitude, que faz bem, que alegra. Então, essa é uma característica daqueles que são pertencentes ao reino. Essa é uma atitude, mansidão. Bem-aventurados os mansos. Vamos para a quarta atitude, coerente com a justiça. O texto declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça requer a condição aceitável diante de Deus. A gente pensa na questão espiritual, nós, totalmente desprovido da espiritualidade, longe da glória de Deus, afastados, sem Deus no mundo, porque somos injustos, ou que éramos injustos, digo. Aqui aponta para o modo pelo qual o homem pode alcançar o estado aprovado diante de Deus. Isto requer ter fome e ter sede de justiça. Essa fome e sede de justiça, ela é colocada pelo Espírito Santo na nossa vida. Às vezes a gente pensa da justiça de uma forma diferente. Eu quero que haja justiça. Se o cara bateu na minha som, eu quero dar o troco. Eu não vou ser pisoteado, eu quero responder à altura. Então a gente pensa na justiça sempre nesse sentido. O velho homem bate palma, vamos lá, você tem que dar a resposta. Mas aqui é diferente. A justiça aqui é a condição de reconhecer que você é indigno da glória de Deus, indigno de pertencer ao Senhor. Esta verdade da justiça nos faz ser submissos uns aos outros, nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Imagine só, esta é a atitude da justiça que está escrita aqui. Porque eu considero a minha vida em relação a Deus. Eu posso ver que eu sou indigno da sua glória, da sua presença, e Ele me aceitou, Ele me acatou, Ele me declarou justo por causa do seu Filho Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, Jesus Cristo veio a essa terra e pagou o preço por causa dos nossos pecados. Ele derramou a sua alma na morte, para que Ele fosse assim o Senhor justiça nossa. Essa justiça foi conquistada para nós por Jesus Cristo. Não é que nós agora somos justos, mas nós fomos declarados justos por causa de Jesus, por causa da fé de Jesus, em Jesus Cristo. Veja aí, confira Romanos 3, 27 e 28, o que é que diz o texto da palavra de Deus. Romanos 3, 27 e 28, diz assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei, não pelas nossas próprias obras, nossos próprios feitos, mas Deus nos declarou justos por causa da fé
no seu Filho Jesus Cristo. E Romanos 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo somos declarados justos, por isso serão fartos. Amém? Você já foi farto. Então tem toda razão de ser feliz. Mas eu estou entristecido. Oh. Como é que está, meu irmão? Mais ou menos. Meu irmão, você foi considerado justo por Deus. Você já é contado como filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque em Jesus Cristo você foi declarado justo. E Deus nos aceita do jeito que somos. Então, queridos, quando nós rejeitávamos, Deus nos acolheu e disse: por causa do meu filho, você agora é declarado justo. Isto é maravilhoso. Amém, irmãos? Amém? Então pode sair daqui dando ações de graça. Senhor, obrigado. Até em casa você vai dizer: Senhor, obrigado pela bênção de Jesus. Eu sou declarado justo. Bendito seja o seu nome. Eu pertenço ao reino do Rei Jesus. Porque eu não merecia, mas Ele pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivo, amado, de viver alegre, feliz, diante da sua presença. Mas o texto nos fala mais, a quinta atitude coerente com a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, Deus está interessado em que nós sejamos misericordiosos. A misericórdia, ela alcança as pessoas carentes, tem compaixão das pessoas necessitadas e mesmo aquelas que são violentas. Já pensou você ter misericórdia de alguém que é salteador, que alguém que um dia passou na sua porta, viu você e roubou seu celular? Ter misericórdia dela? A primeira reação que vem é: não, eu quero que ou ele morra, ou seja preso, aconteça uma coisa ruim. O misericordioso, ele ora por aquele indivíduo que é contra a sociedade. Ele usa de misericórdia, de compaixão, porque foi assim que Deus fez conosco. Eu falei agora que nos considerou justo, ainda que sejamos totalmente inimigos. É o que socorre os necessitados. Aquele que perdoa o mal que ele fazem. Jesus está falando de misericórdia, que você anda mais uma milha por aquele que te obriga a andar uma. Você anda duas. Por aquele que bate na tua face, você volta a outra. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. Mateus 12 diz respeito à condenação alheia. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado o inocente. Porque os apóstolos, os discípulos, estavam comendo ali as espigas. É Mateus 12. E foi censurado pelos escribas e fariseus e condenados, porque era um sábado. Vocês estão infringindo a lei, vocês estão condenados. E Jesus disse para eles, né? Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então Jesus quer misericórdia, não quer sacrificar ninguém, não quer que a gente pense mal de ninguém, inclusive tratar a todos bem. Isso é a misericórdia funcionando no nosso coração. Ele disse aos fariseus: ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
pela sua misericórdia nós estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Toda manhã. A misericórdia de Deus se renova sobre nós. Por isso a gente está vivo. A sexta atitude, coerente com a santidade. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Ele está aqui, presente. Então vivam a vida de santidade. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a língua ferina, os olhos imundos, o coração doente por causa do pecado. Coloca diante de Deus. Dê aquele gemido que deu Isaías: ai de mim que eu estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sim, queridos, atitude coerente com a santidade. Felizes os limpos de coração, porque eles enxergarão. Não é que Deus vai se manifestar, Deus já se manifestou, Ele já está aqui, Ele já está perto, Ele já está dentro de nós. Mas a percepção espiritual nos falta por causa da falta de santidade na nossa vida. A gente não enxerga a realidade espiritual, porque o nosso coração às vezes está cheio de malignidade. Limpos de coração, eles verão a Deus. Livre do desejo, estes são os livres do desejo corrupto do pecado, e a culpa não está nos seus corações, porque eles já confessaram, já se entregaram inteiramente. Para estes, o pecado é um acidente, não uma incidência cotidiana. É no dizer: e diz o precursor da reforma, o Lutero, você não pode privar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então ele falando isso a respeito do pecado. Não deixe que o pecado se aninhe no seu coração. Confesse, confesse, confesse. Vida limpa. Vida pura. Para você ser feliz, amados, o coração tem que estar limpo. A felicidade está no relacionamento real, poderoso, abençoador com Deus. Fora disso, não há felicidade. Por isso o coração deve estar limpo. O apóstolo João disse isso, capítulo 2 da sua primeira carta. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Não guarde o pecado, confesse. Confesse, como diz o sábio Salomão, confesse e deixe. Você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Aí se cumpre aquilo que está em Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Sim, queridos, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou ver Deus só quando eu estiver no céu. Você pode enxergar Deus na sua vida, agindo poderosamente na sua família, na sua casa. Quando veio a dificuldade,
mesmo em meio a afrontas, restitui com paz. Eu não preciso responder. Então tem aquela contadinha, né? Eu já contei 10 vezes e respondi ruim. Eu digo, conte 20, conte 30, até você acalmar a alma e a paz encher o seu coração. Aquele que torna sereno, calmo, apazigua, aplaca, tranquiliza. Sim, queridos, bem-aventurados os pacificadores, eles levam a paz a uma casa no tumulto, a paz chega lá, porque você foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para levar a paz, porque você está seguindo o príncipe da paz. Jesus Cristo disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então não se atemorize, não se turbe o coração. Há muita gente com o coração turbado, azedo, entristecido, por falta deste relacionamento mais aproximado. A sua vida é apenas uma religiosidade fria, mórbida, sem sentido. A paz está em Jesus. Ele é a paz. Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, quando você tem paz, você sai para pacificar, para trazer a situação tranquila, onde há guerra, onde há problemas. Então essa é a oitava, são 9. Oitava atitude coerente com a reação à perseguição por causa da justiça. Eu estou sendo perseguido, eu sou justo, eu vou fazer a justiça com as próprias mãos. Aí, não, você não será feliz se você fizer isso, porque o texto está dizendo, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O meu Senhor é justo. Então, se eu receber o troco a mais, eu vou ver, eu vou voltar lá. Isso é justo. A pessoa se enganou. Aí tem um assim, achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Mas você sabe quem perdeu, você deve devolver. Deve devolver. Então isso é justiça. Mas, rapaz, eu não entendo porque você voltou e trouxe o troco a mais que eu lhe dei. Eu não entendo. Aí você diz, eu sigo ao Senhor, justiça nossa. É um momento para você dar um testemunho, para dizer, em Jesus eu encontro essa justiça. A perseguição faz parte do treinamento de Deus para nós. Como perseguição vem a oração ousada. O povo de Deus foi perseguido. Atos 4, 29 e 30 diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que fale ou anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Imagina a ousadia. Estamos sendo perseguidos, então, ousados. A oração ousada diante de Deus. Ó Senhor, conceda aos teus servos que fale ousadamente. Eles estão nos perseguindo, vamos falar mais. Eles estão nos perseguindo, vamos viver mais a verdade da justiça de Deus. Com a perseguição vem a ousadia para pregar o evangelho, pois a perseguição é por boas atitudes. E bem-aventurados os pés daquele que anunciam as boas novas. Bem feliz é os. Então, queridos, nós precisamos ter a consciência que aos perseguidos, por causa do Senhor Jesus, do reino de Deus, a eles pertence o reino dos céus. O texto é claro. Não há coerência entre o reino mundano, entre o reino de Satanás com o reino de Deus.
Por isso, há perseguição. E também a sua atitude não é coerente com a atitude do mundo. Você age de forma justa. Eu sou filho de Deus. Eu estava voltando para casa ontem à tarde. Aí tinha uma roda de pessoas ali conversando, jovens, uma musiquinha ali numa caixa, bebida na mesa. Aí falaram para uma jovem, eu disse que uma jovem parece que ela estava fora do ambiente. Sabe como é que é? O crente está lá, mas está fora do ambiente. Então, aí perguntaram para ela, por que você não fala isso? Ela disse, eu sou evangélica, eu sou crente. Não posso fazer isso. Então, a nossa atitude é muito importante para que a gente possa ter ciência. Essa atitude tem a consciência de que pertencemos ao reino dos céus. Pertence ao reino dos céus. A última atitude, amados, agora a gente vai encerrar. Coerente com aqueles que são perseguidos por seguir a Jesus, por causa do nome de Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre, aonde você for. Nome bom, doce a fé, a esperança de um porvir. Mas, às vezes, nós somos perseguidos por causa desse nome. E Jesus Cristo diz que à medida que o dia do Senhor se aproxima, nós estaremos mais próximo de ser odiado pelo mundo inteiro, por causa do nome de Jesus. Eu estou dizendo isso porque nos primórdios da era cristã, quando o reino foi estabelecido na vinda do Messias, já houve perseguição intensa por causa do nome do Senhor. Se você não está sendo perseguido por causa do nome do Senhor, alguma coisa está errada. Eu me lembro de um rapaz que abriu uma confusão com um colega de trabalho grande. Aí disse assim, mas rapaz, quantos anos eu estou vivendo com você, aqui trabalhando, e você não me tinha falado de Jesus? Agora eu sou convertido, Jesus entrou no meu coração, eu pertenço a Ele, mas você não falou de Jesus para mim. Era um agente secreto de Deus. Não podemos ser agente secreto de Deus. A gente tem que falar de Jesus, ainda que sejamos perseguidos. Eu me lembro que estudando na escola, eu fui perseguido. Estudando, peço desculpa por dizer, está citando uma experiência pessoal minha. Estudando na faculdade, alguém veio me dizer, olha, tem uma jovem que te odeia. Disse, mas por que ela me odeia? Disse, porque você é crente. Aí eu disse, eu vou falar com ela. É claro que eu orei antes e fui falar com aquela jovem. E a situação mudou. Ela começou a se interessar pelo Evangelho. E hoje, ela é casada com um pastor. Deus me deu o privilégio de ganhá-la para Cristo. E depois o seu namorado, que não era crente, se converteu. E agora ele é pastor, serve ao Senhor Jesus. Então, queridos, não se preocupe, seja ousado. O nome do Senhor Jesus está sobre a sua vida. A perseguição vai acontecer, não tem jeito, se você está vivendo essa verdade. Por isso o texto diz aqui, bem-aventurados que quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui há uma referência aos profetas, que ele diz aí, pois perseguiram os profetas que viveram antes de nós, antes de vós.
Tiago também diz no versículo 4 do capítulo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem jeito, você vai sair com o nome de Jesus por aí, alguém vai saber que você é crente, que você é de Jesus, você pertence ao reino do rei Jesus, e há dois reinos que estão lutando aí, que é o reino de Satanás, também está presente no mundo. Então precisamos ter esta consciência. Em Mateus 10, 21 e 22, Jesus Cristo disse: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 12 diz: mas regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozije-se. Eu fui perseguido, meu Deus, como é que pode? Aí o irmão fica entristecido. Ai, meu Deus. Saiba que a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita, eu estou lendo a Epístola aos Hebreus, numa outra perspectiva. Eu disse isso na quinta-feira. Eu estou lendo a Epístola aos Hebreus na perspectiva de saber quem é Jesus. Você pode fazer isso em casa. Quem é Jesus na perspectiva da Epístola aos Hebreus. Belíssimo. Eu estou encantado. Ainda não saí do primeiro capítulo. Extraordinário. Que palavra. Então você precisa pensar nesta verdade, da importância que é Jesus na sua vida, e viver uma vida de tal maneira que ele seja refletido, que ele apareça, que ele cresça, como disse João, e a gente diminua, a sua glória se manifeste através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, através da sua palavra. Jesus, é Jesus. O mundo vai dizer: mas por que você só fala de Jesus? Porque Jesus é a minha vida, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Então, queridos, vamos pensar nesta aplicação. Gostaria que você, nessa manhã, fizesse uma aplicação na sua vida a respeito de tudo aquilo que a gente falou aqui. Primeiramente, a felicidade não está neste mundo. Amém? Não existe felicidade aqui neste mundo. Você pode ser rico, abastado, ter uma posição elevada, ser alguém de posse, de fortuna, de bens, mas a felicidade não está nisto. A felicidade está na pessoa de Jesus, de sermos pertencentes ao reino do Rei Jesus. Por isso ele diz: as atitudes daqueles que pertencem ao Rei Jesus, eles são felizes, afortunados, bem de vida. Que privilégio, aquele irmão que não tem nenhuma casa para morar, mas ele tem Jesus, ele é afortunado, é bem de vida. Isso aconteceu com os apóstolos. Eles passaram necessidades, fome, nudez, como diz o apóstolo Paulo, mas eles eram afortunados. Paulo era afortunado, ela bem de vida. Por isso ele diz aos crentes de Filipos: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou afortunado, eu pertenço ao reino do Rei Jesus. Isso é maior do que todas as coisas. Sim, queridos, não fique triste porque você não tem conquistado coisas dessa vida,
conquiste coisas lá do céu, que pertence a Deus, que pertence ao reino. Agora trabalhe aqui na terra para viver bem. Estude, jovem, estude mesmo, mas não coloque a sua mente em primazia nessas coisas. Olhe para o céu. Estenda o seu olhar para o reino de Deus. Ele está aqui. O reino está presente. Está no seu coração. Mas o reino se estabelecerá de uma forma gloriosa na vinda do Senhor Jesus Cristo. E você tem que ter a certeza: eu vou estar lá. Eu vou reinar de forma plena. É claro que você já está reinando agora, quando está falando de Jesus para as pessoas. Você já está reinando agora, quando você diz, eu levo o nome de Jesus, eu tenho que falar para as outras pessoas. Quando você está orando por pessoas que precisam ser salvas. Quando você está sendo manso, está humilde. Você está reinando com Jesus. Quando você pratica justiça, você está reinando com Jesus. Quando você não blasfema quando é perseguido, mas se regozija, você está reinando com Jesus. Sim, queridos, esta é a verdade das bem-aventuranças, porque é a atitude que é esperada pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Rei. Ele espera que tenhamos uma atitude coerente com o reino, que vivamos esta verdade todos os dias, lá dentro da nossa casa, no relacionamento esposa e esposa, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento com o patrão, com o empregado. Sim, bem-aventurado. Ah, aquele camarada é rico, olha o carrão que ele entra aí, olha a mansão que ele tem. Aí você diz, eu sou mais afortunado do que ele, que tem o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então que Ele nos abençoe, amém? E aplique essa verdade. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus por tudo que você é e por tudo que você tem. Os irmãos que estão aqui, agradeça a Deus. Deus, obrigado. Obrigado por aquele esposo ruim. Obrigado por aquela mulher que é encrenqueira. Obrigado porque eu tenho uns filhos e eles dão trabalho. Obrigado porque eu tenho um pai que às vezes não entende muito a minha cabeça. Agradeça. Mas diga assim, obrigado. Porque eu não sou digno, mas eu pertenço ao reino do Rei Jesus. Eu levo comigo o nome